Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo.
Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão: um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre. Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou.
Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser sim. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério.
Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão: um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre.
Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou. Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser Logo sim. no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação.
O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão: um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico.
Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre. Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou. Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser sim. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor.
Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão: um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo,
nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre. Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou. Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser sim. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente.
Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão. Um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda.
Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre. Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou. Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser sim. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara. A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo.
Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão: um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos.
Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir finalmente faz sentido. Com o perigo controlado, resta a última questão pendente: o relacionamento entre eles. Mesmo depois de tudo, Milo ainda tem um trabalho a cumprir, e ele cumpre. Em uma das cenas mais simbólicas, ele leva Nicole até as autoridades, mas dessa vez o clima é completamente diferente do início. Não há mais ressentimento puro, nem jogo de poder. Há respeito, cumplicidade e algo reacendido entre eles. O tom do final equilibra humor e emoção. O filme não tenta transformar tudo em um romance perfeito, mas deixa claro que aquela história ainda não terminou. Pelo contrário, parece estar recomeçando, só que agora em bases mais sólidas. Milo não é mais apenas o caçador de recompensas desiludido, e Nicole não é apenas a jornalista determinada. Eles evoluíram, individualmente e juntos. O desfecho sugere que, às vezes, a vida precisa colocar duas pessoas em rota de colisão novamente para que elas entendam o que realmente perderam, e se ainda vale a pena lutar por isso. E nesse caso, entre perseguições, brigas e perigos, a resposta parece ser sim. Logo no início, vemos Milo em ação, perseguindo um alvo qualquer. A cena já estabelece o tom do filme, ação misturada com humor e um protagonista que resolve tudo na base da insistência e da força bruta, mas nem sempre com elegância. Isso prepara o terreno para o grande conflito da história. Do outro lado, conhecemos Nicole Hurley, uma jornalista investigativa determinada, inteligente e independente. Ela não é apenas mais uma personagem feminina. Nicole é alguém movida por propósito. Seu foco está em uma investigação importante envolvendo um possível encobrimento de crime, algo que ela leva muito a sério. Porém, sua dedicação ao trabalho acaba levando a um pequeno deslize. Ela ignora uma intimação judicial por estar totalmente envolvida em sua reportagem. É nesse momento que o destino, ou talvez o sarcasmo da vida, entra em cena. Milo recebe um novo caso aparentemente simples: capturar uma mulher que faltou ao tribunal. O pagamento é baixo, o trabalho parece fácil, mas há um detalhe que muda tudo: o nome do alvo, Nicole Hurley, sua ex-esposa. A partir daí, o filme ganha uma camada emocional mais profunda. Não se trata apenas de um trabalho. A relação entre Milo e Nicole é marcada por mágoas, ressentimentos e uma história que não terminou bem. O casamento deles não acabou por falta de amor, mas por conflitos de personalidade, orgulho e prioridades diferentes. Esse reencontro forçado reacende não só as discussões, mas também lembranças e sentimentos que ainda estão longe de serem resolvidos. Quando Milo finalmente encontra Nicole, o confronto é inevitável. Ela não aceita ser levada como uma criminosa comum, e ele, por sua vez, não pode simplesmente ignorar o trabalho. O que deveria ser uma captura rápida se transforma em uma batalha de inteligência, sarcasmo e emoção. Nicole tenta escapar, enganar e até manipular a situação, enquanto Milo insiste em cumprir sua missão, mesmo que isso signifique enfrentar o passado cara a cara.
A química entre os dois personagens domina essa primeira parte do filme. Há um equilíbrio constante entre tensão e humor. As provocações são frequentes, mas por trás delas existe algo mais profundo, uma conexão que ainda não foi completamente quebrada. Além disso, a investigação de Nicole começa a se entrelaçar com a trama principal. O que parecia apenas um detalhe secundário passa a ganhar importância, sugerindo que há algo maior acontecendo, algo que pode colocar ambos em perigo. Isso adiciona um elemento de suspense à história, elevando o filme além de uma simples comédia romântica com ação. Depois de finalmente capturar Nicole Hurley, Milo Boyd acredita que está no controle da situação. Ele a coloca sob custódia, algemada, convencido de que tudo o que precisa fazer agora é entregá-la e receber seu pagamento. Mas Nicole não é alguém que aceita esse tipo de destino passivamente. Inteligente e extremamente determinada, ela começa a usar tudo ao seu redor, ambiente, distrações e até o emocional de Milo para virar o jogo. E ela consegue. Durante uma parada aparentemente comum, Nicole aproveita uma brecha e foge, iniciando uma sequência que mistura tensão e humor. Milo, agora frustrado e ainda mais determinado, passa de caçador confiante para alguém que está sendo constantemente desafiado. A dinâmica entre eles muda, não é mais apenas perseguição, é uma espécie de jogo psicológico entre duas pessoas que se conhecem profundamente. Enquanto foge, Nicole tenta retomar sua investigação. O caso que ela estava acompanhando, envolvendo uma morte suspeita ligada a apostas e possíveis esquemas ilegais, começa a mostrar sinais de algo muito maior. Não é apenas uma história jornalística, há pessoas perigosas envolvidas, e quanto mais ela se aproxima da verdade, mais evidente fica que sua vida está em risco. Milo, por sua vez, reluta em se envolver. Para ele, aquilo ainda deveria ser apenas um trabalho. Mas essa linha começa a se apagar quando ele percebe que Nicole não está fugindo apenas dele, ela está correndo de algo muito mais sério. Mesmo contra sua vontade, ele acaba sendo puxado para dentro da situação. Quando Milo consegue capturá-la novamente, a tensão entre eles atinge outro nível. Não é mais só raiva ou ironia, agora há urgência. Nicole tenta convencê-lo de que precisa terminar sua investigação, que há algo errado acontecendo. Milo resiste, mas começa a enxergar sinais de que ela pode estar certa. Pequenos detalhes, comportamentos suspeitos e encontros estranhos indicam que eles estão sendo observados. E então, a ameaça se torna real. Eles percebem que não estão mais sozinhos nessa história. Pessoas ligadas ao caso começam a aparecer, seguindo seus passos. O perigo deixa de ser teórico e passa a ser imediato. Esse é o ponto de virada da segunda parte. O caçador e a fugitiva são forçados a uma trégua. A relação entre Milo e Nicole começa a se transformar. Ainda há discussões, provocações e orgulho, mas agora existe algo mais forte: a necessidade de confiar um no outro para sobreviver. Em meio a perseguições, confrontos e momentos de tensão, surgem também pequenas brechas emocionais. Olhares, silêncios e diálogos revelam que, apesar de tudo o que aconteceu, o vínculo entre eles nunca desapareceu completamente. Essa parte do filme aprofunda dois elementos centrais: o perigo externo, que cresce a cada passo da investigação, e o conflito interno, que lentamente se transforma em reconexão. Milo começa a deixar de agir apenas como um caçador de recompensas e passa a proteger Nicole, mesmo sem admitir claramente. Já Nicole, embora ainda resistente, começa a confiar novamente nele, reconhecendo que por trás do homem impulsivo ainda existe alguém em quem ela já acreditou. O que antes era uma simples captura, agora se tornou uma parceria forçada em meio a uma conspiração crescente. E no fundo, a pergunta começa a surgir com mais força. Será que eles estão apenas tentando sobreviver ou estão, sem perceber, tentando consertar algo que nunca deveria ter sido quebrado? Agora completamente envolvidos na situação, Milo Boyd e Nicole Hurley já não podem fingir que estão em lados opostos. A ameaça é real, e o caso investigado por Nicole revela sua verdadeira dimensão.
um esquema ligado a apostas ilegais, manipulação e um assassinato que foi cuidadosamente encoberto. As peças finalmente começam a se encaixar, e aquilo que parecia apenas uma reportagem se transforma em uma denúncia perigosa. A tensão cresce quando eles se aproximam demais da verdade. As pessoas envolvidas no crime não estão dispostas a deixar pontas soltas, e Milo e Nicole passam de observadores a alvos diretos. Há perseguições mais intensas, confrontos físicos e momentos em que a sobrevivência depende de decisões rápidas. Milo, que antes só queria cumprir seu trabalho, agora assume completamente o papel de protetor, não por obrigação, mas por escolha. É nesse ponto que o lado emocional ganha ainda mais força. Em meio ao perigo, os dois começam a baixar a guarda. Conversas que antes eram carregadas de ironia dão lugar a verdades não ditas. Eles finalmente encaram o passado, o casamento que falhou, as escolhas erradas, o orgulho que falou mais alto. Fica claro que a separação não aconteceu por falta de sentimento, mas por falta de maturidade e alinhamento naquele momento da vida. Nicole percebe que Milo, apesar de impulsivo, nunca deixou de se importar. Milo, por sua vez, reconhece que Nicole sempre buscou algo maior, um propósito, e que ele não soube acompanhar isso na época. Esse reconhecimento mútuo cria um novo tipo de conexão, mais madura, mais consciente. Enquanto isso, a investigação chega ao seu ponto crítico. Eles conseguem reunir provas e expor parte do esquema, o que leva ao confronto final com os responsáveis. Não é apenas uma vitória física, mas também moral. A verdade vem à tona, e o caso que Nicole tanto insistiu em seguir... Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.